Galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho, vindo aqui pra gente bater um pouco mais de papo sobre história, mas antes eu quero desejar que vocês estejam bem, dentro do possível, um distanciamento social, né, para que a gente possa resguardar os nossos entes queridos, nossos familiares. Eu sei o quanto é difícil, tem dias que são bons, dias que são ruins, mas infelizmente nós estamos vivendo esse momento e a gente precisa ter consciência, né, da nossa atitude e que dentro do possível, né, a gente precisa manter o distanciamento social porque não tem jeito, ainda que já esteja demorando, quanto mais a gente manter o isolamento social, mais cedo a gente vai poder sair dessa situação, né, de distanciamento. Bom, sem mais delongas, hoje nós vamos conversar sobre civilizações africanas, tá? Espero que vocês gostem. Se ajeitem aí, fique confortável. Se quiser, separa aqui o lanchinho e vem comigo. Quando a gente fala sobre civilizações africanas, é algo muito importante, é um momento muito importante da aula de história, né? Porque por duas razões, tá? Primeiro, que infelizmente a história como um todo, a história que a gente ensina, que se encontra nos livros didáticos, é uma história que a gente chama de eurocêntrica, ou seja, é uma história que centraliza muito na Europa, e quando sai da Europa vai estudar a América do Norte ou o nosso próprio continente, que obviamente tem um porquê da gente estudar, porque nós estamos nas Américas, né? Mas a gente deixa, muitas das vezes, a gente tem poucos espaços para a gente conversar sobre as civilizações africanas, sobre a África, que é fundamental, porque, primeiro, porque a gente, como eu disse, é muito focado na Europa, e segundo, porque as civilizações africanas elas contribuíram de uma forma sem precedentes, né? É, nós temos um historiador, né, lá do início do século XIX, que dizia que a cultura brasileira foi formada, né, por três rios, né, o Rio do Branco, o Rio do Africano e o Rio do Indígena, né? Independente não se trata aqui de ver qual é a importância de um ou de outro, mas de conhecer todas as culturas que formaram, né, o que nós somos, né? Muito do que nós somos, do nosso palavreado, da nossa cultura, da nossa dança, das nossas religiões, tem a ver com a África. Então, só por isso, por si só, já explicaria muita coisa, mas a gente também precisa estudar a África porque a gente desconhece muito a África, né? E por isso é importante esse tema de civilizações africanas, tá? Bom, nesse sentido, eu quero já romper com alguns preconceitos. Sempre antes de falar sobre civilizações africanas, eu gosto de tratar sobre coisas básicas, né? Primeiro, algo muito básico, mas que tem muita gente que se confunde, que é quando a gente fala da África, a gente está falando de civilizações africanas, a gente não está falando da África do Sul, né? Que é aquele país ali no sul do continente africano, chamado, ali está em inglês, né? Mas a África do Sul, South Africa, né? Então, a gente está falando de um continente. E se é um continente, nós temos características específicas, né? A África como um todo, não é todo mundo tem o mesmo idioma, todo mundo dança a mesma dança, todo mundo escuta a mesma música. Pelo contrário, a gente tem características, especificidades enormes e muito variadas dentro. Então vocês imaginem ali a gente olhar para o mapa logo abaixo a quantidade de países que a gente tem, cada país com muitas das vezes esses países possuem idiomas diferentes, países com religiões diferentes, culturas diferentes. Então falar da África, tá, é muito complicado. Primeiro que a gente tem que ter noção que a África é um continente. Então se a gente fala assim, me fale sobre a África, a minha pergunta de retorno seria: qual país da África você quer conversar? Porque a gente precisa, e a gente desconhece muito. Vocês querem ver um exemplo? Quando pergunta assim, muitas das vezes, sobre uma comida da França, todo mundo vai falar um pão francês, um croissant, né? Uma comida alemã, a gente vai pensar no chucrute. Se a gente falar Itália, a gente vai pensar numa macarronada.
Agora, se eu pegar de forma aleatória, me fala uma comida que tem no Chad, no Sudão, na África do Sul, né? A gente não sabe, né? Ou a gente sabe muito pouco. Uma comida da Angola, né? De Guiné-Bissau, a gente sabe muito pouco, tá? Então, é importante saber, quando a gente fala África, a gente está falando do continente africano. A África não é um país, tá? Outra coisa, questão sobre a história do continente africano, tá? É que para os períodos antigos e medievais, né? Da história medieval, não faz parte da maior parte das culturas, das civilizações, de boa parte das civilizações do continente africano, eles não desenvolveram o sistema de escrita. São civilizações que não desenvolveram o sistema de escrita. Não foi necessário, dentro do seu processo de desenvolvimento de civilização, não foi necessário desenvolver a escrita. E aí, qual é a principal fonte que o historiador utiliza para construir a história do continente africano em épocas mais remotas? É a história oral. Ali saiu errado, né? Mas ali onde está a importância da história oral era para estar escrito griots, só que provavelmente o corretor colocou para gritos, né? Mas são griots, G-R-I-O-T-S. Quem eram os griots? Eles eram como se fossem os historiadores. Eles eram responsáveis por passar a história de geração para geração, né? Então eles passavam, olha, o nosso último rei governou assim, o nosso povo teve uma revolta, enfim, era isso, tá? Os griotes eles eram responsáveis por passar a história de geração em geração. A África, só para a gente entender ali também, normalmente ela tem uma divisão que nos ajuda a entender um pouquinho, tá? Uma que a gente tem a chamada África do Norte, tá? E a África subsaariana. Por que subsaariana? Porque ela está abaixo do deserto do Saara. Então, subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara. Vamos às civilizações. A primeira civilização que eu estou falando ali é a civilização de Gana, tá? Que se desenvolveu numa região chamada Sahel, tá? O reino de Gana, ele tinha o reino de Gana também dava o nome ao rei, né? Os reis do reino de Gana eram chamados de Gana, tá? E era uma região muito rica tanto em ouro quanto em comércio, né? Eles comercializavam, eram regiões que as pessoas circulavam bastante para ter comércios. Foi um reino que teve técnicas avançadas de armamentos, né? E aí isso facilitava, era importante para invadir reinos vizinhos, ok? Bom, chegou a ter mais de 20 mil habitantes e o reino de Gana, tá? Ele teve uma estabilidade porque você tinha ali várias cidades, né? E essas cidades pagavam impostos, tá? Para o Gana. E esses impostos ajudavam a fortalecer o Estado, né? O reino como um todo, e fazer frente, né? Quando tivesse que guerrear contra reinos rivais, né? Contra seus vizinhos. Isso é importante, principalmente a questão do ouro, porque logo quando os portugueses chegam, começam a se espalhar ali pela região da África, eles vão ficar muito interessados por conta do ouro, tá? Ainda que o reino de Gana não tenha tido contato com um contato forte, né? Não tenha tido um contato, na verdade, com os portugueses, porque eles se espalharam pela África um pouco depois. O reino de Gana vai acabar no século XII, quando ele foi invadido pelos árabes, e depois ele vai ser absorvido por um outro reino de civilização africana, que foi o reino Mali, tá? Só um detalhe que eu esqueci do último slide, me permitam voltar, e eu lembrei agora, essa ideia de que o continente africano não tinha... primeiro que os seus povos não constituíam uma civilização, ela é errada, tá? Você ter ou não um sistema de escrita não é algo importante quando se trata do conceito de civilização, tá? Então, não necessariamente você precisa ter escrita para ter civilização. Então, os povos na África são civilizações, tá? E segundo, essa ideia de que os portugueses, os espanhóis, os europeus chegaram na África, tomaram conta de tudo porque eles eram mais fortes, tinham um desenvolvimento tecnológico muito melhor, não era bem assim,
tá? Dentro do continente africano já tinha desenvolvimento de tecnologias de metalurgia, tá? Trabalho com madeira, requintado, trabalho com metais mesmo como um todo, ok? Então, havia um desenvolvimento tecnológico significativo na África, ok? Bom, o próximo reino é o reino de Mali, como eu disse, é o reino que vai inclusive absorver, né, parte ali do reino de Gana. O reino de Mali ele vai se desenvolver nas regiões entre os rios Níger e Senegal, e era composto principalmente pelo povo que falava, né, que se comunicava, pelo povo mandinga, que era o povo que se comunicava através do mandé, tá? Que era um idioma, né, a língua ali em comum dos povos do reino de Mali. Ali, basicamente, também tinha cidades, estados, aldeias, né, que até que surge um líder, né, esse líder vai ser o Sundiata Keita, e esse líder ele vai se fortalecer, ele vai começar a se expandir e vai começar aos poucos a se impor diante dos outros chefes de aldeia, tá? Os chefes de aldeia eles vão continuar tendo uma certa autonomia, tá? Eles exerciam poder, esses chefes de aldeia, mas eles passaram a dever obediência ao líder maior, que era chamado de Mansa, né? E o primeiro Mansa vai ser o Sundiata Keita, ok? O Mansa, no Reino de Mali, é bem interessante porque ele era tolerante com outras culturas. O Reino de Mali vai pegar ali boa parte da expansão dos portugueses na África, né? E isso vai gerar, ora, conflitos e, em alguns momentos, negociações com portugueses. Bom, o outro povo, na verdade, não vai formar um império, mas a gente está falando de civilizações, vai ser a civilização Iorubá, né? A civilização Iorubá representou um conjunto de povos que compartilhavam traços culturais comuns, ou seja, religião comum, uma dança em comum, canções em comum e a língua em comum. Era organizado em cidades e aldeias independentes, ou seja, não houve uma centralização, tá? E a religião era muito importante para o povo iorubá, na verdade é importante para o povo iorubá, já que eles ainda existem, né? E não preciso dizer, provavelmente muitos já ouviram falar, os iorubás contribuíram bastante para a cultura brasileira, tá? A civilização iorubá tinha na sua religião uma explicação muito forte, era atrelada à sua vida. Eles acreditavam que era descendente de Oduduá, que foi uma divindade, né, que herdou a tarefa de Olodumaré de criar o mundo, tá? A primeira cidade, segundo a crença iorubá, foi Ile-Ifé, tá? E os líderes políticos e religiosos, já que a religião era importante, a religião foi importante e é importante para esse povo, tá? Os líderes políticos e religiosos eram chamados de Obás, né? Príncipe Obá, tá? Aqui, inclusive, a gente tem uma figura bem famosa do Príncipe Obá, ali do início do século XX, aqui na região do Rio de Janeiro, tá? A religião era tão importante que toda criança que nascia, ela era levada ao Babalorixá, né? Que é como se fosse o sacerdote, né? Mal comparando, como se fosse um padre, um pastor, né? Da religião iorubá, para que ele pudesse definir qual seria o orixá daquela criança e que ela teria que seguir pelo resto da sua vida. Tá? Repare que são termos que a gente já ouviu falar porque está incrustado na cultura brasileira, principalmente através da religião. Tá? Os iorubás, como eu estou apontando ali, foram fundamentais na construção de um Brasil, pois infelizmente vieram como os escravos. Tá? O povo, tanto o pessoal do Reino de Mali, né? Não, perdão, é mais para frente. E aí a gente tem, por fim, o povo banto, tá? Que também é fundamental para a gente compreender a cultura brasileira, tá? São povos, o povo banto também são povos que falavam um idioma em comum, tinham uma origem, uma língua de origem comum, tá?
repare ali no mapa que eles ocuparam boa parte da África, né? Eles deram descendência a boa parte dos países, dos povos da África, chegaram a ocupar 2/3 do continente africano, eram organizados em comunidades independentes, ou seja, não havia naquele momento um Estado grande, né? Mas nós chegamos a ter, sim, em alguns momentos, reinos fortes, como o Grande Zimbábue e o Reino do Congo. Eles também deram uma palavrinha que há pouco tempo atrás estava muito sendo discutida e falada no Brasil, por conta do seu significado, que é um significado filosófico, político, religioso, não religioso, mas um significado político, filosófico de vida, um sistema que é um Ubuntu, né? Ubuntu, que significa uma visão humanista que valoriza o coletivo, né? Significa valorizar o respeito mútuo entre os povos, não é o egoísmo, não é você reconhecer a figura do outro, mas reconhecer a importância do outro dentro do coletivo, né? Dentro da comunidade, de que todos possuem seu papel, respeitar, compreender. Os princípios do Ubuntu foram tão relevantes, né? São tão relevantes para a África, né? Para uma parte do continente africano, que ele chegou a inspirar, tá? A Constituição da África do Sul, ok? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, me questionem lá nas minhas redes sociais, tá? Um forte abraço, fiquem em paz.